Deputado Fábio Novo está aqui conosco, deputado pelo Partido dos Trabalhadores. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Você participou da sessão hoje? Não? Participei. E aplaudiu o gesto? Eu ajudei a puxar as palmas. Olha aí, tá vendo? E por quê? E o deputado também que tem dado exemplos Porque dessa é muito reação. simbólico, no momento que você está comemorando 30 anos de promulgação da Constituição Estadual e que você vê ali a deputada Lucy, que é adversária do deputado Temístocles, ser escolhida para entregar, inclusive, uma homenagem para o deputado Temístocles, que é, como o Elivaldo falou, só tem 2 deputados ainda que seguem na Assembleia, que são constituintes. Então, é a prova viva do que é a democracia. Eu acho que por isso que foi puxado as palmas, porque você tem ali uma deputada que é ferrenha opositora ao deputado Temístocles no parlamento e que foi escolhida, inclusive, para entregar uma placa em homenagem àquele deputado que ajudou a promulgar a nossa Constituição estadual, que a essência dela é o quê? A democracia, o poder que emana do povo, que inclusive nós temos que ter a capacidade de conviver com as diferenças políticas. Então, por isso que foi um momento que foi muito aplaudido. Foi bem simbólico. O senhor tem uma relação de proximidade, embora vocês sejam de partidos diferentes, mas com a primeira-dama, a deputada Lucy. Como é que você define essa relação que vocês possuem, essa capacidade de diálogo de vocês? A nossa relação, ela é republicana ao estilo do que foi hoje da deputada Lucy com o deputado Temístocles. Agora, obviamente que nós militamos em partidos diferentes. Ela esteve no PSDB, agora está no PP, mas declaradamente é oposição ao governo do Estado. Eu faço parte do governo do Estado, então eu defendo o governo do Estado. Então, a minha relação com ela é extremamente respeitosa e civilizada e vai continuar sendo, como sempre foi. Deputado, e por falar em governo do Estado, ontem lá na solenidade, na programação da Semana do Servidor, eu conversei com o senhor e percebi assim, um certo clima ameno na relação de governo, deputados voltando a cumprir ou voltando a participar do primeiro escalão do governo do Estado. Até onde essa história é verdade ou pode acontecer, a relação com os suplentes também? O senhor pode voltar ao parlamento em breve? Aliás, do parlamento não, ao primeiro escalão em breve? Veja bem, eu sempre coloquei para as pessoas que gostaria de voltar para votar algumas matérias. Se não me falha a memória, acho que até o deputado Merlong está voltando hoje. Voltou hoje. Pois é. Voltou. Porque ele tem interesse de votar algumas matérias. É uma PEC de autoria dele. O deputado Fábio Abreu, que é deputado federal, voltou esses dias para votar também algumas matérias que são importantes. Então, isso faz parte da dinâmica de um mandato de quem, às vezes, é convidado pelo Poder Executivo para exercer o cargo de primeiro escalão, no caso, de secretário. Então, eu sempre coloquei claramente que, nesse momento, tinha algumas matérias que eu gostaria de acompanhar e participar. Ontem mesmo tinha uma matéria que me interessa, de 2 leis, que eu gostaria de estar acompanhando, como de fato acompanhei, e hoje também, novamente, estive acompanhando a votação e a tramitação dessas matérias. E deixei claro que, votando essas matérias, havendo, obviamente, um convite do governador, a gente iria avaliar esse convite. Mas o convite está posto? O convite está. Não conversei hoje com o governador, mas esses dias terei uma conversa com ele. Está agendada essa conversa. Se esse assunto estiver em pauta, nós vamos nos posicionar. O PT realiza neste final de semana o encontro regional. Apesar de ser uma pauta voltada para a estratégia do partido no Estado, mas seguramente o tema eleição municipal vai estar presente. E o senhor é um dos pré-candidatos do partido que deve ter o nome, que deve ter uma definição agora, no final de outubro. Qual a sua expectativa? O PT está amadurecido o suficiente para sair unido nessa discussão da escolha do candidato à Prefeitura da capital? Eu vou trabalhar para que a gente tenha a unidade. Estamos trabalhando nesse sentido. Obviamente que a nós que somos filiados ao partido, cabe colocar quem deseja o nome à disposição. A escolha quem faz não sou eu, é o partido. Então, o partido é quem precisa se debruçar a partir disso. No caso, especificamente, o Diretório Municipal, a quem cabe a competência. Tem mais 2 nomes, além do meu, colocados. O do deputado Franzé, tem uma história muito bonita, uma pessoa que veio de família pobre,
A mim me admira muito essas pessoas, inclusive um negro que venceu, que se tornou inclusive um fiscal de renda da Prefeitura de Teresina. Tem uma história muito bonita. E tem a história muito bonita do Júnior também, militante do movimento social, que faz um trabalho belíssimo, coisas que o Estado não consegue fazer, principalmente com aquelas pessoas mais marginalizadas da periferia. Então, são nomes que precisam ser respeitados. Então, vamos aguardar como o partido vai se comportar. Você é favorito nessa discussão? Eu dialoguei com muitos do PT, né? Não posso negar para você que hoje, dentro do partido, tem, sim, a maioria que é tendente ao meu nome, mas não quero apenas ter essa maioria. É importante que a gente consiga construir, que a gente consiga fazer o consenso. Se não for possível, obviamente, tem que se respeitar a democracia que hoje nós estávamos celebrando da nossa Constituição. Nós somos um Estado de Direito. O Brasil e o Piauí se regem por um Estado de Direito. E dentro desse Estado de Direito estão postos os partidos políticos que têm suas regras. O PT tem a sua regra de escolha, o que não é diferente. E essa regra precisa ser respeitada quando não se constrói o consenso. Vamos trabalhar para que exista o consenso. O seu nome foi colocado quase como um anúncio de pré-candidatura num dado momento e logo em seguida uma reunião com o senhor, com o deputado Franzé e o Júnior MP3, num café da manhã, meio que mostrou que a coisa não era exatamente assim, não havia só o seu nome naquele momento colocado. Em dado momento nessa discussão, houve esse banho de água fria na sua pré-candidatura, na sua disposição, ou o senhor entende esse processo como normal? Não. No PT, esse processo é muito normal, é normalíssimo. Seria estranho no PT se não tivesse discussão. Então, assim, eu acho que nós já conquistamos uma coisa muito boa no PT, nesse exato momento. E vou te dar aqui um dado de 2012. Em 2012, nós tínhamos um nome do PT que era primeiro lugar nas pesquisas em Teresina, tinha 32 pontos, deputada Rejane. E nós não tivemos a capacidade... Eu era o presidente do PT estadual. E o PT municipal levantou uma tese de serviço do Elmano. E venceu a prévia. E houve uma prévia no PT. E nessa prévia, venceu, inclusive, a tese de serviço do Elmano e não a tese de ter candidatura própria. De uma candidata que estava com o nome posto e que era primeiro lugar nas pesquisas. Em 2012 isso aconteceu. O que está acontecendo em 2019? Em 2019, 100% do PT de Teresina, 100% do PT de Teresina, não tem um filiado que defenda a aliança, está defendendo candidatura própria. Então essa história é caminho sem volta. É caminho sem volta. Com outra candidatura como a do deputado Fábio Abreu? Nesse momento não. Aí, obviamente, num segundo turno, a gente pode discutir essa situação. Mas por que é um caminho sem volta? Os partidos políticos, inclusive por força da lei eleitoral que mudou e que a regra vai começar a valer a partir da eleição do próximo ano, não tem mais coligação proporcional. Ao não ter mais coligação proporcional, os partidos precisam se organizar para 2020. E é claro que, tendo uma candidatura majoritária, ela ajuda a candidatura proporcional. Uhum. O PT, na eleição passada, teve 14 candidatos a vereador. Agora vai encher a chapa, como a gente diz. Fazer os 40, né? Os 44. Hoje já tem 39. Vereadores. 39 pré-candidatos. Uhum. Então, e não é só, isso não está acontecendo só no PT, está acontecendo também nos outros partidos. Então, quem puder se organizar e deve se organizar para, inclusive, se adequar à nova regra eleitoral, vai pensar numa candidatura majoritária e fortalecer sua chapa proporcional. É isso que está acontecendo no PT. Você acha que foi isso também que provocou uma antecipação do lançamento de pré-candidaturas em todos os partidos? Se adiantou demais o debate político de campanha em função dessa nova regra? Veja, os partidos precisam, pela nova regra eleitoral, alguns um ano antes, outros 6 meses antes. Né? Mudou-se, inclusive, que no caso da filiação tem que ser 6 meses antes, na maioria dos casos. Mas sim, claro, como tem uma nova regra, e aí, obviamente, o coeficiente agora já não é mais de coligação, o coeficiente vai ser partidário. Porque como o partido não pode mais se coligar proporcionalmente, ele vai ter que trabalhar para ter mais candidatos, inclusive para fazer o coeficiente eleitoral. Então,
trabalhar nomes para colocar numa chapa não se faz da noite para o dia. Então, por isso que tem que antecipar essa discussão. E é o que está acontecendo não só no PT. Deputado, mas qual será a influência do governador Wellington Dias nesse processo de definição de candidatura? Olha, o governador, ele é um líder importante, né? A última pesquisa feita na capital aponta, inclusive, ele como o maior líder político da capital. Mas não só da capital, do estado também, né? Claro que ele vai, obviamente, ter um peso nesse sentido. Agora, é bom também esclarecer que dentro da base tem um outro nome posto, que é o nome do deputado Fábio Abreu. Precisa ser respeitado. Considerado. E considerado. É um nome que tem que... Mas isso no eventual segundo turno, somente nessa possibilidade? Em relação ao Partido dos Trabalhadores, eu entendo, o meu pensamento é o pensamento hoje do PT. Não haveria uma brecha não, aí para a composição? Para a composição no primeiro turno, não. Tem Georgiano Neto não. também, né? Que também tem o deputado Georgiano Neto. Então, assim, conversas podem haver para o segundo turno. Para o primeiro turno, eu acho que cada partido tem que se organizar, apresentar suas candidaturas e, obviamente, num compromisso de conversar para o segundo turno. Por que o Partido dos Trabalhadores ele não tem experiência como partido gestor na capital, né, no município? Por que o senhor acredita que o senhor pode ser essa pessoa a romper essa regra? Porque nós fizemos uma gestão que é reconhecida. Nós tivemos a oportunidade de estar à frente de uma pasta que é pequenininha, que inclusive se caracterizou de fazer muito com pouco. O nosso orçamento da cultura é 0,3%. E há muitos anos a gente não via, inclusive, muita coisa da cultura na capital, dos seus espaços serem recuperados, estarem funcionando e, inclusive, hoje ser referência para o Brasil. A nossa escola de música hoje, ela, depois da reforma, ali funciona na Central de Artesanato, ela passou a ser uma referência para o Brasil. Não tem uma escola de música pública hoje na qualidade que é hoje a Escola de Música Posidônio Queiroz, com 1.700 alunos dia na Central de Artesanato. A nossa escola de dança é referência internacional. Acabou de ganhar mais um prêmio na Rússia, no maior balé do mundo, com 1.300 alunos dia depois da reforma. A nossa escola de teatro, ao lado do Verdão, também é uma referência nacional. Eu estou falando aqui que em 4 anos nós tivemos mais de 6.000 pessoas ingressando nas nossas escolas de artes, e boa parte disso está na capital. O nosso complexo cultural, vou te dar um exemplo aqui, que envolve Clube dos Diários, Teatro 4 de Setembro, Espaço Osório Júnior, coloca 154.000 pessoas por ano. Então, esses espaços foram recuperados, eram muito ansiados pela população, e te digo mais, quem mais fez a revitalização do centro de Teresina foi a cultura, pelos espaços que recuperou, porque a maioria desses espaços estão no centro de Teresina. E a ideia, obviamente, é que num segundo momento a gente possa expandir isso também para os bairros mais distantes da capital. Tá certo. Eu quero agradecer ao senhor, deputado Fábio Novo. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Obrigado.